A paz do Senhor Jesus, amadas Déboras. Eu sou Rebenaura, coordenadora do projeto Desperta Débora em Teixeira de Freitas, e hoje eu trago o devocional deste mês, que tem como tema Mulheres da Bíblia. O tema está baseado no livro de Lucas, no capítulo 7, do versículo 11 a 17, que diz assim: E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E, quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E, chegando-se, tocou o esquife, e os que o levaram pararam. E disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amadas Déboras, por mais que não entendamos algumas situações, Deus tem um propósito para todas as coisas. A história da viúva de Naim, da cidade de Naim, nos ensina que nada sai do controle de Deus. Jesus estava entrando na cidade de Naim justamente no momento em que o cortejo fúnebre do filho da viúva de Naim estava saindo. Tudo ocorreu de acordo com o plano eterno e soberano de Deus. Aquela situação, amadas, serviu como a primeira e grande amostra do ministério de Jesus, de que Ele é o Senhor da vida e da morte. O texto nos relata duas procissões que se encontraram na porta da aldeia de Naim. De um lado, uma grande multidão que acompanhava a mãe viúva, que levava o seu filho único para o sepulto, ou para o sepultamento. Era um cortejo de morte. Era um cortejo sem esperança. Do outro lado, o cortejo da vida, que entra na cidade. Jesus, o Senhor da vida, acompanhado de seus discípulos e também de uma grande multidão. O texto que nós acabamos de ler, aparece uma mulher, mãe e viúva. Esta mulher, a Bíblia não fala o nome dela. E naquele tempo, a situação social de uma mulher viúva era muito difícil. Falecido o marido, ela ficava com a proteção dos filhos, e não tendo filhos, encontrava-se à mercê da própria sorte. E esta mãe e viúva encontrava-se num grande sofrimento, pois ela, além de perder o seu esposo, perde também o seu filho amado, que constituía a sua única herança. Amadas, a dor inconsolável das perdas e o seu lamento profundo chegou até o coração misericordioso de Jesus.
Jesus olha, contempla a situação de sofrimento da viúva e o seu olhar é cheio de ternura. Sente-se tocado pela situação e toma a iniciativa diante das lágrimas de tristeza daquela viúva. Ele se compadece da viúva e ele também se compadece de todas as pessoas que estão cansadas, que estão aflitas, que estão enfermas e também daquelas marginalizadas. Naquele momento, ele sente, ele sofre e assume a dor daquela mulher. Jesus se dirige à mulher que estava chorando e lhe diz apenas 2 palavras de conforto: não chores. Estas palavras simples, amadas, ela manifesta o mais intenso poder de consolo divino. O que Jesus declara àquela viúva é um testemunho de amor, é um amor compassivo. Ele também é compassivo para com todas as pessoas que choram. Amadas, Jesus não chega atrasado, ele chega na hora certa. Jesus chegando ali naquele momento, ele disse aquelas palavras para aquela mulher e tocou no esquife e parando-os, os que conduziam, ele disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Ele ignorou o fato de que, segundo a lei, quem tocasse em um defunto, ou então nas coisas que o defunto tinha tocado, se tornaria impuro, mas ele nem se incomodou com aquilo. E essa exclamação que ele disse, jovem, eu te digo, levanta-te, essa exclamação, ela penetrou até no mundo dos mortos. O jovem que receber aquela palavra foi uma palavra do Senhor, foi uma palavra de vida. E o morto aprumou-se sozinho e começou a falar, e ele entregou este rapaz para sua mãe. Amadas, não importa qual a situação ou em qual circunstância nós encontramos, Jesus vem ao nosso encontro. Ele foi ao encontro daquela viúva e ele vem também ao nosso encontro. Jesus, ele enxergou a dor daquela viúva, ele enxerga a nossa dor. Nesta história, eu pude observar algumas lições que nós podemos retirar para as nossas vidas. Como, por exemplo, nós devemos ser compassivos com as pessoas, nós devemos ser solidários com a pessoa, com aqueles que estão sofrendo. Nós podemos aliviar o sofrimento de outras pessoas com pequenos gestos de amor, carinho e apoio para essas pessoas. Quando Jesus viu aquela mulher chorando pela morte do seu filho, ele foi movido pela compaixão e pela solidariedade. E ele se aproxima dela, toca no caixão e ressuscita o seu filho. Então Jesus teve compaixão e solidariedade por aquela mulher. Nós devemos ter fé e confiar em Deus, mesmo quando nós enfrentamos circunstâncias difíceis. Aquela viúva de Naim, ela passou por uma grande perda. Primeiro foi a morte do marido e depois a morte do seu filho. Mas ela continuou a seguir em frente. Ela confiou em Deus. Ela continuou confiando em Deus. Ela sabia que o amor de Deus era incondicional. Porque esta história, ela nos lembra que nós devemos aproximar de Deus cada vez mais.
porque Ele é o nosso refúgio, é um refúgio seguro, é Ele que nos dá a paz. Então, esta história da viúva de Naim é um testemunho de amor incondicional de Deus por nós. Deus nos ama, amadas. Ele nos ama independente das nossas fraquezas, independente dos nossos pecados, independente das nossas dificuldades. Deus nos ama. Aquela viúva, antes de Jesus chegar, ela era marcada por perdas, por sofrimentos, mas depois de passar todas essas dificuldades, Jesus restaurou a vida do seu filho e restaurou também a vida da mãe. Ele mudou completamente o destino da família, porque eles tiveram um encontro com Jesus. E quando Jesus tem um encontro marcado com aquela viúva, ela teve a sua história transformada. E como que se transformou? O luto que ela estava vivendo transformou em alegria. É isto, amadas irmãs, que Jesus faz. Jesus restaura vidas. Jesus tem compaixão de nós. E Jesus oferece uma vida nova para cada um de nós. Jesus está sempre disposto a encontrar conosco. E quando Jesus encontra conosco, muitas coisas maravilhosas acontecem. Portanto, não vamos perder tempo, vamos marcar esse encontro com Jesus, porque só Ele é que tem palavras de vida eterna. Um grande abraço, amadas. Que Deus abençoe a cada uma de vocês.